No livro de Mateus, no capítulo 5, o texto fala sobre as bem-aventuranças. E qual é a conexão disso com o Natal? É o que eu quero mostrar para você. O texto começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. O primeiro aspecto que nós encontramos nesse texto é a palavra vendo. Nós servimos a um Deus que vê. E a Bíblia diz que Ele não somente vê, mas Ele vê todas as coisas. Até as mais profundas coisas e sentimentos e pensamentos dos nossos corações Ele vê. Não tem nada que seja escuro para Deus. Os olhos do Senhor conseguem enxergar no mais profundo da nossa alma. E o texto diz: vendo. Mostra que Deus percebe você, que Deus percebe o ser humano, que Deus percebe as pessoas, que Ele se importa com você, que Ele se importa comigo. Isso é maravilhoso. Num mundo em que as pessoas não se importam com as pessoas, numa época em que nós vemos apelos, como por exemplo aquilo que está acontecendo na cidade de Alepo, na Síria. As pessoas morrem diariamente, crianças são trucidadas e cidadãos são arrebentados todos os dias. E as pessoas num desejo de fuga desesperado para se livrarem dessas tragédias pessoais e familiares. Há um apelo, as pessoas gritam por socorro. E eles dizem: ninguém se importa conosco. Ninguém se importa conosco. Quando olhamos a história, e hoje nós estávamos conversando lá na nossa família sobre isso, abate o nosso coração ver essa situação. Ficamos entristecidos de ver isso, comove o nosso interior. Eu não gosto de ficar vendo fotos e vídeos que mostram violência e pessoas sem pedaço de partes. Eu não gosto dessas coisas. E as pessoas parecem que gostam de promover esse tipo de informação. Parece que sangue atrai as pessoas. Mas quando a gente olha do ponto de vista histórico, e se você conhece um pouquinho da Bíblia e da história do povo da Síria, eles foram muito cruéis. Eles foram cruéis com os povos, eles foram cruéis com o povo de Israel, eles foram cruéis com todos os seus vizinhos. Os sírios tinham uma habilidade, eles tinham o hábito de cortar os dedos, os polegares dos inimigos. Eles tinham o hábito de abrirem as mulheres no meio, nos seus ventres, principalmente as mulheres grávidas. Eles abriam as mulheres com as suas lanças. Mas quando a gente olha, então Deus não deve olhar para a miséria do povo sírio? Sim, Deus olha para a miséria do povo sírio. Assim como Ele olha para as misérias da nossa vida também. Para as derrotas que passamos dia após dia. O texto diz que Jesus, vendo as multidões, Ele está vendo o que está acontecendo. Enquanto povo, enquanto nação, enquanto família e enquanto pessoa. Ele vê. Às vezes Ele não interage ou vem intervir, porque nós não pedimos socorro a Ele. Mas Ele vê. Aqui Ele estava vindo em socorro a um tempo de angústia que as pessoas estavam passando. Havia um sofrimento na terra, não havia esperança em mais nada. Havia uma sucessão de
povos que governavam, de reis que governavam. E aqui, na época de Jesus, eram os romanos que mandavam na terra. E eles não tinham esperança em nada mais. E essas multidões estavam desesperadas. E Jesus vem em socorro delas. Ainda bem que Deus é diferente de nós. Porque na maioria das vezes nós só nos lembramos das pessoas em datas especiais. Principalmente no Natal, aí a gente começa a lembrar. Bate um monte de sentimentos. Às vezes alguns remorsos. Deus não age como nós agimos, nos lembrando das pessoas só de quando em quando. Deus lembra de nós todos os dias. Por isso estamos vivos. Por isso estamos de pé. Porque Deus tem se lembrado e visto quem somos todos os dias. O texto continua. Vendo as multidões, Jesus subiu no monte e se assentou. Seus discípulos, o texto diz, aproximaram-se dele. No versículo 2 diz: e ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurado, ele começa a dizer. A bem-aventurança era uma frase dita para as pessoas. Era muito comum essa frase bem-aventurança. Não é nada de novo, não era novo para o linguajar das pessoas. Hoje talvez, se fôssemos pegar uma palavra similar, seria sucesso. Você não deseja sucesso para as pessoas? Sim, talvez felicidade. Usamos isso constantemente. Olha, que você tenha sucesso, que você tenha realizações. A palavra bem-aventurança era nada de extraordinário na época. Mas a bem-aventurança estava ligada exclusivamente a questões financeiras. Quando alguém dizia para o outro, olha, que você seja bem-aventurado, seria, para quem recebe essa mensagem, seria receber assim: olha, que você tenha muito sucesso financeiro, que você consiga todos os seus ideais financeiros. A visão, o ideal da bem-aventurança, nos moldes do tempo de Jesus, era simplesmente financeiro. Jesus vem com uma outra conotação da bem-aventurança. Ele desconecta a palavra bem-aventurança do sucesso financeiro. E ele diz, bem-aventurados. E aí ele vai dizer quem são os bem-aventurados. A bem-aventurança, então, aqui está além de riquezas materiais. Ele começa a apontar para a bem-aventurança no aspecto espiritual. Isto era novo para a sociedade da época. Esta linguagem era nova para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, para as multidões que haviam se juntado ao Senhor naquele dia. Essa ideia da bem-aventurança não financeira, aí estava o segredo, e Jesus consegue fazer uma conexão diferente aqui. E aí ele diz assim, no versículo 3, bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando pensamos em pobre, às vezes já ligamos. E eu quero fazer menção, eu não gosto de humor que envolva pessoas pobres. E tem muitos humoristas que gostam de usar os pobres como referência nos seus contos humorísticos. Eu acho isso de uma falta de nobreza e de beleza em tudo. Eu não acho graça nisso. Porque ser pobre não é coisa boa. Eu já fui muito pobre na minha vida. Muito pobre. Se hoje tenho alguma coisa e tenho algum tipo de qualidade de vida, é por pura bondade de Deus. Como alguém uma vez disse, eu replico isso, eu tenho muito mais do que mereço, se é que mereço alguma coisa. Mas Jesus diz assim, os pobres serão bem-aventurados e deles é o reino dos céus. E por que Jesus não estava fazendo referência a pobre financeiro?
Essa é a conotação da bem-aventurança. Porque a Palestina inteira, naquela época, estava passando uma grande dificuldade financeira. Tanto que quando você vê o livro de Atos, o livro aos Coríntios e outros textos dos apóstolos, você vai ver que comumente se levantava oferta para a igreja da Judéia para ajudá-los, porque eles estavam passando um aperto financeiro terrível. Então, essas multidões que se reuniram com Jesus eram constituídas, ou fundamentalmente constituídas de pobres. Boa parte aqui era pobre mesmo, financeiro. Mas Jesus não estava dizendo bem-aventurado a aquele tipo de pobre, senão ele estaria dizendo, todo mundo aqui é bem-aventurado, quase todo mundo era pobre. Naquela época, Jesus diz, bem-aventurado os que são pobres de espírito, ou em espírito, é a tradução mais apropriada. O que significa dizer, quando o ser humano, essa multidão, a quem Deus vê, a quem Jesus estava vendo, é a multidão, ou aquela pessoa, aquele indivíduo, que entende que ele é um miserável pecador e que precisa desesperadamente da graça de Deus. Esse é o pobre. É o pobre é aquele que entende que não consegue caminhar sozinho e que precisa da direção de Deus na vida dele. Este é o pobre. Não era de questão financeira que Jesus estava se referindo. Existiam pessoas, poucas pessoas, mas existiam. A Bíblia também relata que mulheres ricas ajudavam Jesus e que mulheres ricas ajudavam Paulo também. Então existiam ricos naquela época. E se tinha um tesoureiro, alguém que cuidava da bolsa, da questão financeira, entre os discípulos, chamado Judas Iscariotes, significava que existiam valores que eles tinham que administrar, Jesus e os discípulos. Então não eram de coisas de dinheiro que Jesus estava se referindo. É aquela humildade espiritual que nós devemos ter. De todos os dias reconhecermos que se estamos vivos, não é por força do nosso braço, mas é por causa da bondade e da graça de Deus sobre nós. Se eu consigo alguma coisa, e se eu consigo êxito em algo, é porque Deus está me ajudando, me abençoando, me dirigindo. Isso aqui é ser pobre de espírito. É admitir que não sou nada e não consigo nada sem Deus. A essas pessoas Jesus está dizendo, vocês são bem-aventurados. No versículo 4 ele diz, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Chorar é uma atitude, uma atividade muito normal de muita gente. E existem povos que são chorões, povos chorões, sim. Tem povo como os alemães que dificilmente choram. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande de expressarem os seus sentimentos. Mas nós temos pessoas como os espanhóis e os italianos que choram a qualquer coisa. E o brasileiro, então, nem se diz isso. Se for pensar em mulher, então, mas como mulher chora. E é bom chorar, é joia chorar. Eu gosto de chorar. Chorar é bom, chorar. E se fosse isso, Jesus iria ser tocado, e provavelmente alguém na frente dele, mulher muito capaz de chorar, já choraria bem na frente de Jesus, assim como a Leda está aqui perto de mim. Já pensou Jesus falando assim, bem-aventurados que choram, a Leda já vai como dizendo, eu sou bem-aventurada. Não é isso que Jesus está dizendo. Esse choro é o choro referente ao bem-aventurado anterior. É quando eu entendo quem eu sou. E aí eu choro por aquilo que eu sou. Eu choro por aquilo que eu preciso de experiência com Deus. Aí eu choro. Não é o choro porque fui abandonado, porque fui preterido, porque não me escolheram, porque no time de futebol, ninguém me escolheu, me deixaram por último. Não é esse choro porque você tirou a unha do dedo, ou porque cortou o cabelo e não gostou do corte de cabelo, ou fez aquela pintura gloriosa e o cabelo ficou verde, você achou que ia ficar loiro e ficou verde. Aí a mulher chora desesperada. Não é isso. Esse choro não comove Jesus.
esse choro dos nossos remorsos, esse choro dos nossos arrependimentozinhos não comove Jesus, e não é isto que Jesus está dizendo sobre ser bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que entende quem ele é e que precisa de Deus, e por isso chora, dizendo: sou um miserável pecador, e eu choro por isso. No versículo 5, ele diz assim: bem-aventurados os humildes, ou talvez os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Quem são esses bem-aventurados? As bem-aventuranças, só para você entender, elas são sequenciais, elas não são textos isolados. As bem-aventuranças, uma depende da outra. Para que você seja bem-aventurado, no versículo 5, você precisa preencher os aspectos das bem-aventuranças anteriores. Você precisa ser pobre de espírito, você precisa chorar pela sua situação, e aí você precisa ter essa mansidão no coração. E aí faz todo sentido. Se eu entendo quem eu sou, se eu choro por quem eu sou, é evidente que eu vou ser manso. Se eu entendo quem eu sou, como é que eu vou cobrar algo dos outros? Se eu não consigo ser capaz de agradar a Deus com a minha própria força, como é que eu vou cobrar que os outros agradem a Deus? Como é que eu vou exigir padrão elevado dos outros se eu não consigo ter a vida num padrão elevado? Como é que eu vou exigir que você ande na presença de Deus se eu mesmo não ando na presença de Deus? Se eu não sou humilde, se eu não sou quebrantado, como é que eu queira e desejo que você seja assim quebrantado? Não tem como. Mas tem gente que tem a habilidade de cobrar os outros. É aquilo que Jesus se refere aos fariseus e homens da época que colocavam pesadas leis sobre as pessoas, mas Jesus diz: eles mesmos não colocam sequer um peso no ombro dele para carregar, ele só fica pondo peso no ombro dos outros para carregar. Assim é fácil. Assim é fácil. Você tem que fazer isso, 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 e você está fazendo? Não, eu só estou te ensinando como é que faz. Jesus está dizendo que nós temos que ser humildes ou mansos, porque essas pessoas receberão a terra por herança. Em outras palavras, são aqueles que sofrem sob o mal, sem se deixarem contaminar pelo espírito de amargura, mas que com paciência possuem qualidades aprovadas por Deus. Esse tipo de gente que é bem-aventurado, que leva as suas dificuldades aos pés do Salvador e daquele que é o sustentador. No Salmo 37, diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Queridos, não fique se debatendo, tentando provar quem você é. Deixe que Deus dê testemunho de você. Se alguém precisa dar testemunho de você e de quem você é o Senhor. E não ficar buscando a aprovação dos seres humanos. Porque se tem um coração fragilizado e pronto para mudar de opinião, é o ser humano. Como nós mudamos de opinião facilmente. Eu lembro do Rafael, filho da Alessandra. Ele se dizia corintiano roxo. E um dia o Moisés, ensinando ele a tocar bateria, um dia ele chegou com camisa do São Paulo aqui. Não é, Rafael? Que é isso? Não, agora eu sou São Paulino. Como assim, rapaz? Você deixou Moisés te levar na conversa? Faz isso não, rapaz. Volta. Não entra nessa não.
Tá certo que ele é uma criança, mas isso simboliza muito bem os nossos pensamentos. Como a gente é volátil, como nós somos voláteis quando não estamos alicerçados no Senhor. Trocamos de opinião com tanta facilidade, e só chegar alguém com um argumento um pouquinho mais intenso, pronto, já mudamos o nosso voto. Às vezes você declarou a campanha inteira: vou votar em alguém, esse prefeito aqui tem o meu voto. Indo às vezes lá para a sua sessão eleitoral, alguém te encontra no caminho e fala assim: você vai votar em quem? Estou pensando. Rapaz, não faz isso. Então quem você sugere? Não, voto em tal. Pronto. Ou as pesquisas eleitorais estão bem equivocadas, porque como as pessoas mudam de voto. Versículo 7 do Salmo 37 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. O duro é falar isso para algumas pessoas. Não se irrita, mas tolera. Não se irrite. Como diria o Chaves, ninguém tem paciência comigo. Eu fiz tudo sem querer, querendo. Ninguém tem paciência. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procures, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. No versículo 6, Jesus continua dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Se você um dia já passou fome ou passou sede na sua vida, você sabe o que é dor de fome e dor de sede. É disso que Jesus está falando. Quem tem fome tem pressa, diz o slogan de uma campanha. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome de justiça e sede de justiça tem pressa e corre mesmo, e tem intensidade na vida e vai atrás e busca. É disso que Jesus está falando. Se você tem fome e sede de justiça, faça isso. Se você quer ser justo e ser aprovado diante de Deus, faça disso, e isso como aquele que tem fome e como aquele que tem sede, de forma desesperada. Eu vejo aquelas distribuições de alimento quando tem tragédia, como o terremoto. Chega o caminhão lá para distribuir, e aí o cara: faça uma fila. O cara está morrendo de fome, rapaz, vai entrar em fila. Eles atacam o caminhão, e o cara que... ele queria antes discursar, ele queria antes agradecer. Paz, é disso que Jesus está falando. Se você tem fome, faça isso com pressa. Busque o Senhor com pressa. Não fique dizendo: olha, eu ainda não estou pronto para ser cristão, ainda não chegou o meu dia. Você vai esperar morrer para chegar o seu dia? Talvez seja tarde. Versículo 7 diz: bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. E por que é bem-aventurado o misericordioso? Porque misericórdia é olhar para a sua própria miséria e ter compaixão do próximo. Quando eu sei quem eu sou, eu tenho compaixão pelo outro, porque ele é igual a mim. E se eu sou necessitado, certamente eu entendo que o meu próximo também é um necessitado. E a urgência dele acaba se tornando a minha urgência também. No versículo 8, ele diz: bem-aventurados puros de coração, porque esses verão a Deus. Mostra singeleza de vida e singeleza de mente, propósitos sinceros e propósitos puros. Indica o homem interior, o caráter que é desenvolvido no coração do ser humano.
não é algo feito pelo próprio ser humano, mas é algo que é produzido pela presença do Espírito de Deus, com o contato com o Espírito Santo. Pureza de coração não se consegue de forma humana. Pureza de coração se consegue vivendo na presença de Deus e sofrendo a influência direta dele em nós. Só assim. Versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não são só os dotados de natureza pacífica, nem os que aceitam a paz sem protesto, ou aqueles que preferem a paz ao desacordo, porque tem gente que não gosta de briga. Eu sou pacificador por natureza, eu não gosto de confusão. Minha natureza é pacificadora. Eu perco e já perdi muito em nome da paz. Mas isso não me habilita a ser chamado filho de Deus. O pacificador aqui que Jesus está dizendo tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que simplesmente desejar ou evitar conflitos. O pacificador que Jesus está dizendo é aquele que promove a paz por onde anda, por onde vai. Este sim é o que o Senhor está buscando. É gente que promove paz. Onde ele vai? Tem uma intriga, ele se coloca no meio e fala: vem cá, pai, para com isso, vem cá, para com isso. Se abraça aí, dá um beijo. E se tem alguma coisa que você pode fazer para pacificar esse mundo, é levar o Evangelho. E se tem alguma coisa que você pode fazer além de levar o Evangelho, é viver o Evangelho. E se tem algo que você possa fazer nessa terra, mais do que levar o Evangelho e viver o Evangelho, é ser um cristão segundo o padrão da palavra de Deus. Versículo 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça. Qualquer outro tipo de perseguição não se encaixa nas bem-aventuranças. Você pode ser perseguido por causa de time de futebol, por causa do seu traço social, por causa da cor da sua pele. Você pode ser perseguido pela sua maneira de pensar. Você pode ser perseguido pela sua forma de vestir. Nada disso te faz um bem-aventurado. O bem-aventurado, no sentido que Jesus mostra aqui, é aqueles que são perseguidos por causa única e exclusivamente da justiça. Qualquer outro tipo de perseguição aqui não se encaixa na bem-aventurança. Quantas vezes nós somos perseguidos pelos nossos próprios atos, ou pela nossa língua malvada, língua nervosa, e aí queremos e dizemos: eu estou sendo perseguido. Claro, você vai ser perseguido, mas você não vai se tornar um bem-aventurado por isso. E por último, versículo 11, versículo 12 diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantando todo tipo de calúnia contra vocês. Estritamente quando o sofrimento for fruto da mentira dos outros, e jamais por causa da nossa própria mentira. A calúnia que é levantada pelas outras pessoas faz de você um bem-aventurado. Mas as mentiras que as próprias pessoas praticam e por consequência disso são perseguidas, não as fazem bem-aventurados. E o texto conclui no verso 12 dizendo: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E eu concluo dizendo que o Natal é o anúncio das boas novas, de grande alegria. E se tem algo que é de grande alegria, é
sabermos que somos bem-aventurados. Isso nos dá alegria, isso é Natal. Então eu quero desejar a você um Feliz Natal. E que você seja, acima de tudo, um bem-aventurado, mas no padrão de Cristo. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus.